Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa 8ª aula de Geometria Analítica e o enfoque dessa aula será a equação segmentária de uma reta. Então a gente vai considerar uma reta tal que essa reta ela intercepta o eixo x num ponto A, de modo que esse ponto A pertence ao eixo x, cujas coordenadas são A e 0, e essa reta também intercepta o eixo y em um ponto B, de modo que esse ponto B pertence ao eixo y e as coordenadas são 0 e B. Sendo assim, pessoal, se eu conheço as coordenadas dos dois pontos, do ponto A e do ponto B, eu posso calcular o coeficiente angular dessa reta pela equação que a gente já conhece. Então, fazendo isso, a diferença das ordenadas, b menos 0, e a diferença das abscissas, 0 menos a. Então, isso vai dar para nós menos b sobre a, ok? Ficou negativo a fração porque o denominador ali vai ficar negativo e o numerador positivo. Então, a gente já tem posse, né, dessa equação genérica aí da nossa reta do coeficiente angular, que é menos b sobre a. Se a gente tem o coeficiente angular, a gente conhece dois pontos, basta no mínimo um ponto e o coeficiente angular para que a gente utilize a equação fundamental da reta. Então, o coeficiente angular menos b sobre a, e a gente vai utilizar aí o ponto A de coordenadas A para x e 0 para y. Então, o nosso x1 é A e o nosso y1 é 0. Quando a gente substitui na equação fundamental da reta, nós vamos ficar com essa equação que está aparecendo aí por último. Y menos 0 igual a menos b sobre a, que é o coeficiente numérico, tudo isso multiplicando x menos a. Então, y menos 0 vai ficar y mesmo, e no segundo membro a gente vai ficar com menos b sobre a, que multiplica x, vai ficar menos b sobre a vezes x, menos com menos ali, mais, e b vezes a sobre a, simplifica-se o a e fica somente o b positivo. Então, nós temos ali uma equação dada por y igual a menos b sobre a vezes x, mais b. Partindo desta equação aqui, então, pessoal, nós temos o seguinte. Eu posso tirar o mínimo múltiplo comum no segundo membro, que vai ser o a, e depois posso passar esse a aí multiplicando lá no primeiro membro, por isso que ficou a vezes y. Então, no segundo membro ficou menos bx mais ab. Passando esse menos bx para o primeiro membro, a gente fica com bx mais ay igual a b. Vou utilizar uma estratégia aqui agora para a gente deixar o segundo membro como sendo 1. Então, a gente vai dividir toda a nossa equação por AB, os três termos que tem aí por AB. Então, bx dividido por AB, mais AY dividido por AB, mais AB dividido por AB. Notem que no primeiro termo, eu posso simplificar o B do numerador com o denominador, posso simplificar o A do numerador do segundo termo também, e a divisão de AB por AB vai resultar para nós em 1. Ou seja, a gente vai ficar com a seguinte equação, x sobre A mais y sobre B, tudo isso igual a 1, ok? Esta equação nós chamamos de equação segmentária da reta. Observem que o valor do A, pessoal, é o valor da abscissa do ponto em que a reta corta o eixo x. Enquanto o valor de P é o valor da ordenada do ponto em que a reta corta o eixo y. Tudo bem? Vamos ver dois exemplos aqui, então. Ache a equação segmentária da reta R indicada na figura a seguir. Então, nós temos aqui uma reta R que corta o eixo y no ponto B e o eixo x no ponto A. Está bem claro aqui para nós que o valor do A é 10 e o valor do B é menos 5, tá? Só para vocês perceberem aqui, né, uma relação bem direta da equação segmentária. Então, a gente sabe que o valor do A é 10 e do B é menos 5, e que a equação segmentária da reta é x sobre o A mais o y sobre o B, tudo isso igual a 1. Então, só basta eu substituir o x sobre o A, que é 10, mais y sobre B, como é mais e o y é negativo, perdão, o B é negativo, nós vamos ficar ali com menos y sobre 5, tudo isso igual a 1. Então, essa equaçãozinha aí que a gente encontrou é a equação segmentária dessa reta. Segundo exemplo, determine a equação reduzida da reta que passa pelos pontos A, cujas coordenadas são menos 2 e 3, e o ponto B, cujas coordenadas são 6 e menos 1.
Então, a gente precisa inicialmente calcular o coeficiente angular. Se vocês perceberem, o ponto A e o B não pertencem nem ao eixo x e nem ao eixo y. Então, a gente não pode determinar diretamente aí o valor do A e do B. Então, calculando o valor do coeficiente angular primeiramente, né, a diferença das ordenadas menos 1, menos 3, e das abscissas 6, menos 1, menos 2. Isso vai dar para nós menos 4 no numerador e no denominador 8 positivo. Divisão de números, né, positivo com negativo vai ficar negativo, e simplificando a fração aí, encontrando uma fração equivalente irredutível, a gente fica com o valor meio. Então, meio negativo é o nosso coeficiente angular. Conhecendo o coeficiente angular e tomando como base algum daqueles pontos, né, como os dois pertencem a essa reta, eu vou tomar o ponto A aí aleatoriamente. Então, y menos o y1, que é 3, é igual a menos meio, que é o coeficiente angular, que multiplica x menos a abscissa do ponto A, que é menos 2. Simplificando essa expressão, a gente vai ficar com y menos 3 igual a menos meio, que multiplica x mais 2. Notem que na equação segmentária, pessoal, nós precisamos ficar com o valor que não está multiplicando x e y no segundo membro, e os valores que estão multiplicando x ou y no primeiro membro. Então, vamos dar uma arrumada nessa equação aqui. Aplicando a propriedade distributiva no segundo membro, o menos meio vai multiplicar o x, que vai ficar menos meio x, e o menos meio vai multiplicar o 2. Como o 2 é numerador e o 2 ali embaixo é denominador, simplifica-se e fica-se com o menos 1. Tudo bem? Vou passar, então, o menos 3 do primeiro membro para o segundo membro, porque é um termo independente, que não está multiplicando nem x nem y, e o menos meio x, que está no segundo membro, para o primeiro membro, porque ele está multiplicando x. Então, a gente vai ficar com x sobre 2, já coloquei o x ali direto no numerador, mais y, e no segundo membro, menos 1 mais 3, ok? Simplificando, a gente fica com x sobre 2 mais y, menos 1 mais 3, 2 ali no segundo membro. Na equação segmentária, como nós vimos, o segundo membro tem que ser 1. O que eu preciso fazer para que esse segundo membro seja 1? Como eu tenho 2 no segundo membro, basta eu dividir, né, o segundo membro por 2. Só que para eu não alterar a minha equação, eu preciso dividir os dois membros por 2. Ou seja, todos os termos precisam ser divididos por 2. Ok? Então, x sobre 2 eu vou dividir por 2, y eu vou dividir por 2, e o 2 do segundo membro também vou dividir por 2. Tudo isso para que nós tenhamos no segundo membro o valor 1. Então, x sobre 2 dividido por 2, a gente obtém x sobre 4, porque vai ficar x sobre 2 vezes meio. Multiplicação, né? Ali eu vou precisar dela, porque na divisão de frações eu conservo a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. Mais y sobre 2, e 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, aí a nossa equação segmentária dessa reta que passa por esse ponto A e B é x sobre 4 mais y sobre 2 igual a 1. Então, essa é a nossa equação segmentária para essa reta. Ou seja, o que eu posso concluir? Que a reta corta o eixo x no ponto 4 e 0, ok? Que é o valor que está no denominador ali, o valor do nosso A em relação ao x. E ela corta o eixo y no ponto 0 e 2. 2 é o valor da ordenada ali que está embaixo do y. Tudo bem, pessoal? Essa era a nossa aula de hoje sobre a equação segmentária da reta. Fiquem atentos à próxima aula, que é sobre a equação geral da reta. Até a próxima, pessoal!